Fala aí galerinha boa, estamos de volta e no vídeo de hoje bora trocar uma ideia sobre um dos maiores nomes do Survival Horror para o Sega Saturno. Nada mais nada menos do que Deep Fear. Já vamos pro vídeo, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Eu sou o Leandro e voltamos depois da vinheta. Deep Fear é um jogo de sobrevivência e horror lançado originalmente para Sega Saturn em 1998. Desenvolvido e publicado pela Sega Enterprise, o jogo foi criado como uma resposta ao sucesso de outros jogos de survival horror como Resident Evil. Esse título segue uma forma típica do gênero, com elementos de ação, resolução de quebra-cabeças e exploração. O jogador deve enfrentar inimigos usando uma combinação de armas encontradas na estação e evitá-los quando possível. Também há momentos de mergulhos em áreas alagadas, adicionando assim uma camada extra ao desafio e à tensão. Apesar de ter sido lançado apenas para Sega Saturn, Deep Fear ganhou uma pequena base de fãs e é considerado um dos jogos de survival horror mais notáveis do console. Sua disponibilidade pode até ser limitada devido ao fato de ter sido lançado só para um console, mas com certeza é um título interessante para fãs do gênero. Agora bora falar um pouquinho sobre o enredo. A história de Deep Fear se desenrola em uma instalação submarina chamada The Big Table, localizada no Oceano Atlântico. O jogador assume o papel de John Mayor, um mergulhador de resgate experiente que é enviado à estação para investigar um acidente misterioso. Esse título se passa no ano de 2008, quando um submarino experimental chamado Sea Horse está conduzindo pesquisas no fundo do oceano. Durante a missão, este submarino acaba colidindo com um objeto desconhecido e começa a afundar em direção às profundezas do oceano. Então, a tripulação a bordo do Sea Horse entra em pânico e faz um pedido de socorro. John Mayor é assim selecionado para liderar uma equipe de resgate e enviado a uma instalação de pesquisa submarina próxima ao local do acidente. Ao chegar lá, ele descobre que algo terrível aconteceu com a estação. A equipe científica sofreu mutações e se transformou em criaturas monstruosas, devido ao vazamento de um experimento biológico chamado ANMC, Artificial New Mitochondrial Creature, algo parecido como nova criatura mitocondrial artificial. Para quem não lembra das aulas de biologia, mitocôndria é a organela dos seres eucariontes responsáveis pela síntese aeróbica de ATP. E já existe outro jogo que tem ela como protagonista. E não é à toa toda esse frenesi acerca das mitocôndrias na cultura pop. Afinal, elas são as únicas organelas no organismo animal, incluindo a gente, que possuem material genético próprio e se reproduzem de maneira independente. Aparentemente, as pessoas nos anos 90 tinham um receio ali de uma revolta das mitocôndrias. Voltando à história, nosso protagonista deve explorar a estação submarina para descobrir a origem das mutações e encontrar uma maneira de sobreviver. Ele encontra outros sobreviventes ao longo do caminho, como cientistas e membros da equipe de resgate, com quem ele tem que interagir e trabalhar em conjunto para desvendar os segredos da instalação. A narrativa do jogo é apresentada principalmente por meio de cutscenes, diálogos entre os personagens e documentos encontrados ao longo da exploração. Conforme o jogador progride, a história se desenvolve e revela os segredos sombrios da The Big Table e as motivações por trás dos experimentos desastrosos que ocorreram por lá. Agora bora falar um pouquinho sobre a jogabilidade. A jogabilidade de Deep Fear segue os moldes dos jogos survival horror da época. Durante o jogo, você enfrentará uma variedade de desafios, incluindo combate contra criaturas mutantes que habitam a estação. O combate é realizado em terceira pessoa e o jogador pode usar uma variedade de armas encontradas ao longo do jogo, como pistolas, espingardas e lança-chamas. No entanto, a munição é ilimitada, incentivando o jogador a usar armas com cuidado e com estratégia. Além do combate, a jogabilidade de Deep Fear também envolve a resolução de quebra-cabeças. O jogador encontrará enigmas e obstáculos ao longo da instalação que precisam ser superados para progredir na história. Esses quebra-cabeças podem variar de dificuldade e envolvem a busca por itens-chave, manipulação de dispositivos e decodificação de códigos. Uma mecânica única de Deep Fear é a presença de sequências subaquáticas. O jogador terá que mergulhar em áreas alagadas da instalação, onde a ameaça das criaturas mutantes persiste. Essas sequências adicionam uma nova camada de tensão ao desafio, pois o jogador precisa gerenciar sua respiração
e evitar perigos subaquáticos enquanto avança. No geral, a jogabilidade Deep Fear oferece uma experiência de survival horror desafiadora e imersiva. O título combina elementos de ação, resolução de quebra-cabeças e exploração para criar uma atmosfera tensa e assustadora. Agora bora falar sobre recepção. A recepção de Deep Fear foi mista à época de seu lançamento. Embora o jogo tenha conquistado um grupo de fãs dedicados, ele recebeu críticas em alguns aspectos. Por um lado, Deep Fear foi elogiado pela sua atmosfera tensa e opressiva. A ambientação submarina e a sensação de isolamento foram consideradas pontos fortes, contribuindo assim para criar uma experiência de horror imersiva. Além disso, os gráficos detalhados e a qualidade das sequências subnáuticas foram elogiadas, especialmente considerando as limitações técnicas da época. Por outro lado, muitos apontavam que o jogo lembrava fortemente o estilo e jogabilidade de Resident Evil, sem trazer muita originalidade ao gênero. Em termos de venda, Deep Fear não teve um desempenho comercial expressivo. Todavia, ao longo dos anos, Deep Fear ganhou uma pequena fanbase e se tornou um título cult entre os entusiastas de jogos retrô e survival horror. Agora vem a minha opinião. Em se tratando de enredo, Deep Fear possui uma originalidade bem considerável. Afinal, quantas vezes você já viu algum título que se passa numa base subaquática e você luta contra mutações? No entanto, em se tratando de jogabilidade, realmente ele bebeu um pouquinho demais na fonte de Resident Evil. Mas nada que tenha chegado perto de ofuscar o brilho desse excelente título ou de estragar a diversão. E portanto, Deep Fear é um incrível título de survival horror que deve ser jogado não só pelos fãs de Sega Saturno, mas também por todos os fãs de jogos de terror. É isso aí, galerinha boa. No vídeo de hoje falamos sobre um clássico do survival horror para o Sega Saturno, Deep Fear, jogaço, meu irmão ali, chamado ali de Resident Evil do submarino, da plataforma aquática. Se gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!